Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje... Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, temos cenário... Temos cenário, é um cantinho bem gostoso do meu quarto, que é onde eu passo a maioria do meu tempo, onde tem meus livros, tem coisinhas especiais, tem bastante coisa, então por que não trazê-lo no vídeo? Fica melhor do que aquele fundo só branco. E eu também tentei dar uma mudada na iluminação, então já fica uma coisa mais maneira. Eu quero conversar com vocês sobre um tema que pode ser até meio saturado pelo tanto que a gente já ouviu falar. Pelo menos uma vez na vida você já viu alguma postagem ou alguém pegou e falou, cara... Você já ouviu falar sobre o poder do hábito, aquele livro fodão? Eu li ele pra escrever isso aqui, então também vai ajudar, não só ele, mas outras coisinhas. E eu meio que spoilei o tema, que eu quero conversar sobre hábitos. Se você chegou a assistir o último vídeo, você vê que eu dividi a forma da gente alcançar nossas metas em 4, que são os nossos valores, nossas metas, nossos hábitos e nossas métricas. Só que eu queria falar especialmente sobre essa questão de hábito, e não só de uma forma genérica como normalmente é abordado pra gente, mas também a forma que seu cérebro vai se moldando conforme você vai fazendo novas ações. E hoje decidiu passar todos os carros do mundo na minha rua, mas seguimos firmes, só ignora o barulho. Então, vamos embora. Antes de tudo, vamos pegar pelo básico do básico, né? O que seria um hábito? Um hábito nada mais, né? Ctrl+C, Ctrl+V do Google, tem até aqui no roteiro. Hábitos são comportamentos que repetimos diversas vezes em determinado lugar ou circunstância. Então é basicamente uma ação que você vai fazer várias e várias vezes até que você se acostuma e você nem percebe que você está fazendo. E eu vou explicar um pouquinho disso mais à frente. Mas como essas definições técnicas não ajudam muito a gente, eu gosto de fazer formulinha para tudo, vamos lá. Um hábito funciona em 3 etapas. Seria ele o sinal de entrada, que a gente pode chamar de gatilho também, mas eu não sei se eu devo por causa do meme, porque infelizmente isso virou meme, é um assunto sério e polêmicas e whatever. Temos o sinal de entrada, bem importante, estou tentando iluminação. Temos o comportamento e temos a recompensa. E a forma que esses 3 trabalham é muito importante para a gente entender como a gente faz a maioria das coisas que a gente faz. A gente tem vontade de fazer alguma coisa, a gente faz essa ação e a gente é recompensado de certa forma. Isso é literalmente como os hábitos funcionam na nossa cabeça, com essas 3 etapas. E antes que você se pergunte, cara, mas pra que eu vou entender cada pedacinho? Guarda isso com você, que vai ser bem importante ao longo de toda a explicação, porque aí você consegue construir hábitos da melhor maneira possível. Então, lembre, sinal de entrada, comportamento e recompensa. Essa é a estrutura básica para um hábito começar a se formar. E baseando-se nessa informação, eu tenho 2 coisinhas bem importantes para falar. A primeira é um dado do pesquisador de Harvard chamado Marco Bedwell. Eu acho que eu falei certo. Que ele fala que 60% do nosso dia ou da nossa vida são compostos por hábitos. Por exemplo, se você parar para pensar, escovar os dentes, levantar da cama ou até se lembrar de respirar e piscar o tempo inteiro, que provavelmente você está percebendo que está fazendo isso agora, são hábitos. São coisas que começam a acontecer de forma que a gente já nem percebe mais. Então, se 60% do nosso dia são compostos por hábitos, a gente tem um pedaço muito grande da nossa vida que acontece de forma até que inconsciente. E é muito importante, isso que eu vou falar agora, que a nossa cabeça ela não sabe diferenciar o que é um hábito bom e o que é um hábito ruim. E essa é uma informação que eu preciso muito que você guarde, porque a gente vai usar ela mais na frente. De entender que se a nossa mente não sabe diferenciar isso, a gente vai ter que se responsabilizar, mas a gente já chega lá. E o segundo dado importante é que, se a gente for encaixar ela dentro de um exemplo, seria algo mais ou menos, eu tô com vontade de comer um doce. Esse é um sinal. Lembra, o sinal de início. Então você vai comer o doce, que seria o comportamento. E o terceiro, você se sente feliz porque você comeu um docinho. E aí tem toda aquela questão de neurotoxinas, coisas que vão fluindo na sua cabeça. E eu não vou entrar em tantos detalhes técnicos, porque senão o vídeo vai ficar monótono. Mas esses são 2 dados importantes. Primeiro, o exemplo de como funciona. E o segundo, de sermos compostos por hábitos. Nosso cérebro não saber diferenciar o que é um hábito bom de um hábito ruim. Fechou? Continuando. A forma que nossa cabeça entende se algo tem valor ou não é quando a gente faz essa certa atividade repetidas vezes. Eu vou passar mais ou menos uma estrutura de como isso funciona. Porque assim, ele consegue fazer um filtro pra gente, não necessariamente do que são hábitos bons ou hábitos ruins. Coisas que são relevantes dele aprender e coisas que não são tão interessantes assim. E ele faz essa divisão baseando-se em quantas vezes a gente repete aquela ação. Quanto mais a gente vai fazer alguma coisa, mais ele entende que é importante e mais fácil ele começa a tornar essa coisa de ser feita. Como isso vai acontecendo? Dentro da nossa cabeça, sempre que a gente realiza uma atividade, a gente tem uma sinapse,
que seria a conexão de um neurônio com outro, que ela, cada vez que você vai fazendo, ela vai se fortalecendo. E essas sinapses, no começo, elas têm uma coisa que eu chamo de força de ativação. Para toda atividade que você vai começar, você tem que usar essa força de ativação. Você tem que ter um gásinho inicial que você mesmo se empurra para começar a fazer essa coisa. Por exemplo, por isso muitas vezes, antes mesmo de você começar e fazer academia, que é sempre um exemplo que eu ponho, todo mundo já tentou começar ou faz ou não faz, todo mundo já viveu essa situação. As primeiras vezes que você vai para academia, só de pensar em ir para academia, você já fica extremamente cansado. Por quê? Você precisa usar essa força de ativação e ela é muito grande quando a sinapse não é bem estruturada, porque é uma atividade nova, então seu cérebro não sabe que aquilo é relevante, então ele põe muita energia porque ele não sabe bem se aquilo importa ou não, você sabe que você está fazendo pela primeira vez. Então, a mensagem que a gente consegue passar para o nosso cérebro quando a gente está tentando criar um hábito é: quanto mais vezes eu fizer essa atividade, mais você vai ter que fortalecer essa sinapse. Então, por exemplo, quanto mais vezes eu vou para academia, mais o meu cérebro entende que aquilo é uma conexão importante. Então, ele tem que dar um jeito de fortalecer essa sinapse de forma que a minha energia de ativação para começar aquilo seja cada vez menor. Então, isso é literalmente a tradução de um hábito. A gente tem o desejo, o comportamento e a recompensa. Só que, pegando na parte mais técnica, é literalmente o nosso cérebro entendendo que essa atividade em específico, ela é importante porque a gente repete ela várias vezes. E conforme a gente vai repetindo, a sinapse fica mais forte e toma menos energia. Só que aí, beleza, temos toda a parte teórica e como a gente faz para começar uma coisa do zero, sendo que demanda muita energia e a gente acaba desistindo no começo ou 3 dias depois por não aguentar mais tentar fazer aquilo. A técnica que eu vou ensinar para vocês hoje chama-se a regra dos 20 segundos. Se você já ouviu falar dela, eu recomendo muito que você continue acompanhando, porque eu não vou passar por cima, que nem normalmente a gente só vê um resumozinho dela e tenta fazer desse jeito que talvez funcione. Não, eu vou explicar toda a parte teórica para ela ter sentido e funcionar. E se você não conhece, senta aqui, lá vem a aula. Eu recomendo você começar a anotar, se você não estava anotando antes, agora vai ser mais importante ainda. Antes de chegar lá, eu preciso explicar para vocês sobre o caminho da menor resistência. Vamos a um fatídico final de semana, onde você planejou aquele dia perfeito, que você ia acordar cedo, você ia sair, seja para caminhar, seja para fazer alguma coisa nova, você não queria ficar em casa, sei lá, aquele sábado que você pensa um dia antes, na sexta-feira você fala, mano, amanhã vai ser o dia. Mano, vai ser o dia, eu vou no MIS, se você é de São Paulo, né? Eu vou fazer tudo que eu tenho vontade, porque eu deixei tudo estruturado, tudo bonitinho, e amanhã vai ser muito foda. E aí chega no sábado e você só morre, você só desiste de fazer tudo, e você se encontra mais um dia deitado, ou botando série em dia, ou pensando por que raios que eu não consigo fazer as coisas que eu queria fazer, ou só dormindo mesmo. E aí chega no final do dia e bate aquela frustração ferrada de você ver que você não fez nada que você queria, sendo que você teve um dia inteiro livre. Quando eu falo sobre o caminho da menor resistência, é porque assim, todas as atividades que a gente vai fazer, independente delas estarem planejadas ou não, vai precisar daquela força de ativação que eu comentei antes. Então, baseando-se nisso, é importante lembrar que a nossa força de ativação, ela tem um estoque. Meio que a gente não consegue ficar usando isso deliberadamente porque uma hora a gente cansa. E quando a gente entende isso, o nosso cérebro ele vai pelo caminho da menor resistência. Que seria o quê? Tudo que eu deixo mais fácil para ser feito, o meu cérebro vai fazer porque ele vai entender que aquilo gasta menos energia. E principalmente se for um hábito ruim, porque a sinapse já está bem construída. E aí a gente começa a entender por que raios a gente planeja um final de semana perfeito e chega na hora de fazer alguma coisa, a gente simplesmente desiste para uma coisa que a gente sempre faz, que às vezes nem anima a gente tanto. E isso que não anima a gente tanto, a gente vai chamar de entropia psíquica. Tem que usar termos técnicos para mostrar que eu estudei o tema. Entropia psíquica é literalmente qualquer atividade que a gente faz por meia hora, e elas são bem legais no começo, seja ficar naquele looping de redes sociais, se você ainda usa Facebook, tipo Facebook, Instagram, Twitter, ou Twitter, Instagram e alguma rede social aleatória, se você já está usando TikTok, vai de cada um, que é ficar nesse looping de redes sociais, ou ficar assistindo série por mais de 2 horas, ou fazer qualquer coisa que no começo é muito legal, mas depois de meia hora você sabe
que é aquela sensação hiper monótona de você não tá nem curtindo aquilo, mas você só tá fazendo porque tá com preguiça de começar outra coisa. A entropia psíquica acontece porque a gente entra no caminho de menor resistência em hábitos que não são bons. É literalmente a gente ter um caminho de menos restrição para um hábito que não é tão legal. Só que o nosso cérebro não sabe que aquilo faz bem ou mal pra gente. Como eu falei, ele não vai diferenciar. Ele só sabe que a gente faz várias vezes, ele traz uma recompensa no final, lembra do esqueminha lá? E ele acaba entendendo que aquela atividade é o maior benefício que ele pode ter no momento, mesmo que você não se sinta tão bem com aquilo. E aí, chegando na parte agora que eu dei um contexto, você pode me perguntar, misericórdia, Norma, isso faz muito sentido, porque, cara, acontece direto comigo. Como é que eu faço pra sair dessa... Vamos achar um nome menos complicado que entropia psíquica. Como é que eu faço pra sair do estado de final de domingo? Mano, é muito real. Todo domingo, no final de domingo, se você não faz nada, você sente essa parada de ficar querendo... Meu Deus do céu, por que tá sendo assim? Então, como a gente sai do estado de final de domingo? A regra dos 20 segundos se baseia em um conceito muito simples de todo hábito que eu quero criar, eu facilito 20 segundos. E todo hábito que eu quero deixar, eu dificulto 20 segundos. Norma, como assim? Na psicologia, a gente chama isso de decisão de segunda ordem. Uma decisão de segunda ordem é a gente meio que organizar de forma prévia as coisas que a gente quer fazer, mas pensando em como que a gente vai meio que trollar o nosso cérebro. Nossa, fica muito estranho isso. Mas como que a gente vai jogar com essa questão de caminho da menor resistência e hábito de forma que nosso cérebro não perceba que a gente está fazendo essas trocas e comecem a virar coisas automáticas. Quando eu falo facilitar um hábito que você quer em 20 segundos, dificultar um hábito que você quer em 20 segundos, funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você quer ler, você quer começar a ler mais. É um hábito que a maioria das pessoas conversa comigo e quer começar. O grande problema das pessoas que querem começar a ler mais é que eu pergunto, beleza, quando você vai começar a ler, sem ela estruturar aquela parada de valores, metas, nada, tipo, ela só quer começar a ler, onde seu livro está? Eu tenho normalmente duas respostas. Ou ele está na estante, muito longe da cama e você já está deitado, ou ele está dentro da sua mochila, que também é um lugar longe. Porque assim, qual é o caminho que você teria que fazer, baseando-se que você está deitado, para pegar e começar a ler? Você teria que sentar na cama, depois de você meio, sabe, você levanta, você fica sentado pensando na vida, você ia coçar a cabeça, você ia dar aquela espreguiçada, e aí você fala o quê? Onde tá essa bodega aqui que eu tô lendo mesmo? Aí você teria que levantar, ou abrir a mochila e pegar o livro, ou chegar na estante e achar o livro, e aí sim você pegaria de volta, sentaria na cama e começaria a ler. Só de seu cérebro pensar esse caminho antes mesmo de você perceber, você já cansou horrores, você já desistiu disso, porque é um caminho que vai tomar uma força de ativação muito grande. E qual que é o caminho da menor resistência aí? Seu celular bonitinho. É muito mais fácil você abrir o Twitter, que você só precisa fazer assim e apertar, do que você fazer todo esse caminho para pegar o seu livro. Então, a regra dos 20 segundos consiste em: se você quer começar a ler, deixa seu livro em cima da cama. E aí você tem que identificar qual que é a maior distração que você tem para fazer aquilo que você quer fazer. Se for o celular, alguma rede social, ou no meu caso, que às vezes é o videogame, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu pego o controle do videogame, eu ponho na gaveta lá na sala, e as coisas que eu quero fazer, por exemplo, gravar, eu ponho a iluminação e o equipamento na minha cama, porque eu não vou ter que deitar, eu vou ter que tirar aquele equipamento e pôr em algum lugar. Então, em vez de guardar, eu já pego aquela bodega e começo a gravar. Porque se eu deitar e querer jogar videogame, o meu controle tá lá na sala, então vai ser muito complicado de pegar. Então é literalmente essa traquinagem, eu tô com essa palavra na cabeça. É literalmente essa estratégia de você facilitar o que você quer fazer e dificultar o que você não quer. Seja ir pra academia, por exemplo, uma coisa que eu recomendo pra quem quer treinar cedo é dorme com a roupa do treino. Porque só de você levantar e tá com a roupa, um estudo muito bacana, que é um adicional por cima, é que na nossa cabeça, a gente já tá vestido pra algo, é muito mais motivo pra gente fazer do que a gente não tá vestido e começar. Eu sei que ficou meio confuso, mas é que assim, nosso cérebro entende que se você já tá vestido, é muito mais fácil você ir fazer do que você tirar a roupa, sendo que é um caminho teoricamente bem mais rápido. Curiosidades adicionais. E é basicamente isso que eu quero ensinar pra vocês. Antes de encerrar, eu quero comentar que essa é uma ferramenta muito, muito importante. É uma ferramenta muito densa, por mais que seja besteira você tirar e adicionar 20 segundos, se você faz isso de forma consciente e realmente aplica, você vai sentir que a mudança é real. Tipo, sem desistir na primeira semana, você vai ver como é muito mais fácil você começar as coisas que você quer começar. E entendendo que a gente é composto por hábitos, basicamente,
todo o direcionamento da sua vida meio que vai ser influenciado por isso. São as atividades que transformam você, sabe? Então, se você só assistir esse vídeo e guardar ele na gaveta como se nada tivesse acontecido, ou concordar com tudo que eu falei, mas não tomar nenhum tipo de ação, ele não vai servir de nada. É como se eu te desse um pacote completo de ferramentas que você simplesmente deixasse difícil de alcançar. Então eu recomendo muito que, se você assistiu esse vídeo até o final, tenta aplicar isso para pelo menos uma coisa que faz sentido para você. E para compensar todo o trabalho de edição, gravar e fazer essa pesquisa, porque é uma pesquisa bem extensa, eu meio que resumi vários livros e artigos que eu saí lendo, eu peço de coração para você me marcar no Instagram se você viu esse vídeo, fala lá o que você aprendeu, nem para divulgar, só me marca, tira um print e fala, eu aprendi tal coisa, foi muito foda, foi muito maneiro, que aí eu já reposto, marca no meu Instagram pessoal e no da No Jovem, que a gente reposta nos dois. Eu quero terminar esse vídeo com a frase do William James, que ele fala, faça seu sistema nervoso seu aliado e não seu inimigo. Então nada melhor do que a gente entender primeiro como ele entende, segundo como ele influencia a gente e terceiro, como é que você faz para controlar tudo isso. É um prazer ter você aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, também aquele ticket que eu te pedi, todo esse conteúdo tá vindo pra você de graça, então a forma que eu peço meio que pra você pagar seria só você compartilhar. E muito obrigado de coração. Eu espero verdadeiramente ter te ajudado de alguma forma. E é isso. Eu me chamo Norman e essa é a No Jovem.